começar aqui com informação para você, porque é o seguinte, está avançando a investigação da morte do seu Clóvis. Lembra dele, o vendedor de espetinho que foi atropelado na frente de casa? Foi no fim do mês passado, ali na região do Tatuquara. O motorista fugiu, deixando tudo para trás, inclusive o carro. Apenas ontem, ele resolveu falar. O condutor foi até a delegacia e reforçou a versão que o advogado de defesa já tinha apresentado, de que ele saiu do local por medo de ser linchado. A gente conversa agora com o Tiago Silva. Tiago está acompanhando essa história e tem informação para a gente agora. Bom dia para você, Tiago. Chega mais. Oi, Jasson, bom dia para você, boa sexta-feira para quem está acompanhando o Balanço Geral. Nós estamos acompanhando de perto essa história que foi registrada agora no final do mês de outubro, um acidente que infelizmente mexe com duas famílias, viu, Jasson? Com a família que infelizmente perdeu o seu Clóvis, uma pessoa bastante conhecida ali na região do Tatuquara, e com a família desse homem aqui, né, do seu Aldemir de Lucena, um homem que saiu lá da Paraíba, veio tentar a vida, a sorte grande aqui na capital, vendedor de redes e que infelizmente se envolveu nessa tragédia, nesse acidente grave. O senhor Aldemir estava me contando aqui, Jasson, que depois do acidente terrível, o acidente que infelizmente terminou com a morte lá do seu Clóvis, ele não conseguiu dormir, está sob medicamentos ainda, numa situação difícil para ele, mas que fez questão e faz questão a partir de agora de esclarecer tudo o que aconteceu naquela noite. Senhor Aldemir, a gente abrindo aqui o Balanço Geral, o senhor se lembra bem de como tudo aconteceu, senhor Aldemir? O senhor lembra do acidente? Lembro, com certeza. Como é que foi que aconteceu? O acidente, logo de manhã, numa quinta-feira, eu fui e levei o carro para a oficina e para fazer um conserto, as velas, né? Aí eles colocaram e o carro ficou tudo em ordem, né? Tudo bem. E quando foi à noite, eu fui lá para casa da minha irmã pegar a mercadoria. O senhor trabalha com venda de redes? Venda de rede, capa, volante, paleta. Então o senhor arrumou o carro de manhã, mandou na mecânica para fazer um check-up no automóvel, uma revisão. Sim. E aí, depois da revisão, o senhor foi até a casa da irmã? Foi lá na casa da minha irmã. Foi nessa hora que aconteceu o acidente? Não, foi à noite. Foi à noite? Foi. À noite eram umas 9, 9h30, por aí. Eu fui, peguei as capas lá e de lá vim para casa. Aí eu vim no caminho, resolvi passar ali lá no espetinho para pegar uns 2, 3... O senhor ia parar no espetinho ali, o senhor conhecia o seu Clóvis? Eu já tinha comprado a ele, entende? Sim. Eu já tinha, por causa que eu morava lá pertinho dele. Quando eu passava lá com minha ex-mulher, nós sempre passava lá. E o que aconteceu quando o senhor estava chegando no espetinho, o que aconteceu? Na hora que eu chego na esquina, que eu dou a seta para entrar, eu entro e já vi um carro de lá, e tava chovendo, tava derrapante, né? E eu fui e peguei para a esquerda, né? E eu fui e peguei a mão de lá um pouco. Aí quando vi o carro para ele não bater, eu tive que jogar o carro e o carro acelerou de vez. Aí eu pedi o E por que o senhor fugiu, senhor Aldemir? Eu fugi por causa que eu não tinha carteira. O senhor não é habilitado? Não, não sou habilitado e outro. E quando vinha as pessoas em cima, ali eu já fiquei com medo de ser lixado. O senhor ficou com medo? Lixado. Entende? De lá, quando eu corria, já vi um cara correndo atrás de eu, querendo pegar eu. Aquela pessoa que aparece na imagem correndo é uma pessoa que queria segurá-lo. Não estava com o senhor no carro? Não tinha ninguém no carro, só era eu. Era o senhor? Não adianta eu botar uma pessoa no meio se não tem nada. O senhor, na hora que aconteceu o acidente, o senhor teve noção de que era grave ou o senhor não imaginou que seria tão grave assim? Eu não imaginei. Eu só vi quando o carro bateu, que quando eu vi aquelas pessoas vindo para cima, que eu digo, não, aqui eu não vou ficar não, eu vou ter que correr. O senhor ficou com medo? Fiquei com medo, porque na hora você fica com medo de ser preso e ali você ser lixado e ser morto ali mesmo. Ali você tá sendo capaz de tudo. Porque quando você for explicar, já é tarde demais, porque eles não deixam a pessoa explicar o que aconteceu. Então é o seguinte, Jasson, eu tô aqui com o doutor André, com o Aldemir, o motorista. A gente vai permanecer aqui e já a gente vai trazer mais detalhes, como é que foi a apresentação dele na delegacia, o que ele contou ao delegado, como é que vai proceder a partir de agora esse inquérito. Ainda hoje, aqui no Balanço Geral, a gente vai trazer mais detalhes, mais informações de como está essa investigação. Jasson,
Tá bom, Thiago Silva, a gente continua falando aqui, como eu digo sempre, né, Thiago? A gente mostra todos os lados envolvidos na história. O senhor Aldemir quis falar, hoje nós abrimos o microfone aqui do Balanço Geral da RIC Record TV para que ele fale. Já já a gente volta a conversar com o senhor Aldemir e também com o advogado Thiago Silva, trazendo mais informações sobre esse dia trágico em que acabou perdendo a vida o seu Clóvis, que estava vendendo espetinho na frente de casa. Aqui eu quero pedir para a nossa produção recuperar uma imagem aí. É um vídeo de uma câmera de segurança. Pessoal, câmera de segurança que mostra lá um carro perdendo a direção, invadindo a calçada. Tá vendo essa imagem aí? Aí na sequência, a gente vê aí 2 homens correndo, né? Se mandando, indo embora, sendo perseguido. Aliás, o homem correndo e sendo acompanhado ou perseguido, talvez por uma outra pessoa. A gente vai tentar entender isso ainda. Durante muito tempo, a gente inclusive se perguntou aqui no Balanço Geral, quem era esse homem? Quem era esse homem? Ele tinha acabado de atropelar e matar um vendedor de espetinhos em frente à casa dele, que é o Clóvis. Agora o motorista resolveu aparecer. A versão dele para esse acidente, você vai conferir agora na reportagem. Hoje, seu Aldemir resolveu falar pela primeira vez e contou como tudo aconteceu. O homem de 43 anos se envolveu em um grave acidente que terminou na morte do vendedor de espetinhos, Clóvis Lopes. Eu já tinha comprado a ele, entende? Sim. Eu já tinha, por causa que eu morava lá pertinho dele. Na hora que eu chego na esquina, que eu dou a seta para entrar, eu entro e já vi um carro de lá, e estava chovendo. E eu fui e peguei a mão de lá um pouco. Aí quando vi um carro, para ele não bater, eu tive que jogar o carro e o carro acelerou de vez, aí eu não perdi o controle na hora. E por que o senhor fugiu, senhor Aldemir? Eu fugi por causa que eu não tinha carteira. O senhor não é habilitado? Não, não sou habilitado e outro. E quando vinha as pessoas em cima, ali eu já fiquei com medo de ser lixado. Lixado. A família de Clóvis, o vendedor de espetinhos, não se conforma e espera por justiça. As pessoas que estavam ali no bar eram pessoas idôneas, já mais de idade, não tinham condições de lixar ninguém. Ele fugiu por sem vergonhice, porque é jaguara, porque de certo estava drogado, bêbado, porque devia. Por isso que ele fugiu. Seu Aldemir foi à delegacia junto com o advogado e explicou o que aconteceu. Ele quer que tudo seja esclarecido. Nunca tirou nenhuma vida, nem de um animal, quanto mais de um ser humano. Você não fica a mesma pessoa, você fica transtornado, né? A princípio ele não queria aparecer e eu falei, é importante você dar uma resposta para a família, para a sociedade, mostrar a cara, dizer que você é uma pessoa que infelizmente cometeu um acidente, que acidentes acontecem, né? E eu falei, é importante você trazer isso para o público. Seu Aldemir, que se envolveu no acidente, sabe que a vida de Clóvis não volta mais, mas aproveitou para pedir perdão aos familiares da vítima. O que eu peço é perdão, primeiro a Deus e perdão à família dele, que jamais que eu ia sair da minha casa para fazer um crime desse, sim, eu arrependi muito, porque só quem pode tirar uma vida de nós, só Deus. Eu saio na frente da minha casa, eu vejo a imagem dele lá gritando, pedindo socorro, tá muito ruim. O detalhe, né, Aldemir, é que não tinha carteira, não devia nem estar dirigindo. Esse é um ponto.